Oi, galerinha, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, sou professor de informática no Sebrae aqui em Joinville. Eu estou fazendo uma série de aulas sobre Excel. Se esse é seu primeiro vídeo, recomendo que você entre lá no meu perfil e volte alguns vídeos atrás, porque lá eu já ensinei a somar, a dividir, multiplicar, subtrair e a função soma também, tá bom? E se você também é a primeira vez, peço que você curta, compartilhe e me siga aqui no YouTube, tá? Para dar uma forcinha, beleza? Aí, galera, então, ó, nas aulas passadas nós já vimos ali soma, subtração, multiplicação e função soma. Esta aula, pessoal, nós vamos aprender a formatar tabelas. Vamos fazer ali umas formatações de tabelas aqui no nosso Excel, beleza? Então, galera, vou abrir aqui o nosso Excel. Aqui no nosso Excel, nós aqui, ó, temos a soma que nós fizemos, a subtração, a multiplicação, a divisão e a função soma. Beleza? O que a gente vai fazer agora, galera? Eu quero colocar um título, tá? Eu quero colocar o nome dessas funções aqui na parte de cima. Quero colocar o nome do que nós fizemos aqui. Também quero colocar borda, colocar cor, deixar bem bonitinho, bem organizadinho. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro, pessoal? Como eu comecei escrevendo na primeira linha, eu preciso descer essas informações aqui, descer essas informações. Então, ó, eu quero colocar um título na minha tabela e também quero colocar o nome de cada uma das coisas que nós fizemos aqui. Então, para isso, eu vou ter que descer duas linhas, tá? Tem que descer duas linhas. Professor, como é que eu faço para descer duas linhas? Eu não sei. Calma que eu vou mostrar agora. Aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui, ó, no número um, tá? Aqui no número um, aqui mostra, aqui mostra o a linha, tá? Então linha número um. Cliquei no número um, cliquei no número um, beleza, selecionei a linha inteira. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, galera? O que eu vou fazer agora? Selecionei a linha, beleza. Eu vou olhar aqui, ó. Agora a gente vai começar a utilizar essa parte aqui em cima. Eu vou olhar aqui, eu tenho que verificar se eu estou na página inicial. Tenho que ver aqui se a página inicial está destacada. Aí aqui eu tenho alguns campos de formatação para eu utilizar. Tem alguns campos aqui. Eu tenho área de transferência, fonte, alinhamento, número, estilos, células e edição. O que eu quero, o que eu estou precisando para inserir uma linha, vai estar aqui, ó, no campo células. Aqui no células. E eu posso ver que eu tenho a opção aqui, ó, inserir. Tá? Como eu já selecionei a linha inteira, eu posso simplesmente clicar em cima do inserir. Se eu clicar nessa setinha lateral dele, ele vai me dar algumas opções aqui, ó. Inserir células e inserir linhas na planilha. Tá? E inserir planilha. Mas, como eu já selecionei a linha inteira, eu posso clicar simplesmente em cima do inserir. Então, cliquei, beleza. Pode ver, ó, eu inseri três linhas de propósito. Tá? Por quê? Para eu mostrar para vocês que caso eu queira excluir alguma linha ou excluir alguma célula, é só eu selecionar o que eu quero excluir. Eu venho aqui, ó, em excluir, clico em excluir. Ele exclui a linha, a célula ou a coluna, depende do que eu selecionei, beleza? Feito isso, galera, feito isso, inserir as duas linhas que eu preciso, o que eu vou fazer? Aqui, ó, na primeira célula, eu vou colocar o seguinte, ó, ah, cálculos, cálculos, cálculos básicos. Cálculos básicos. Meu teclado tá meio doido. Beleza, escrevi cálculos básicos, aperto o Enter. Aí, ó, eu posso ver que eu escrevi cálculos básicos tudo dentro de um único quadradinho, mas o básico, a palavra básico, foi para o quadradinho ao lado. Tá? Eu não vou me preocupar com isso. Isso é normal acontecer no Excel. Tá? Isso é normal. Se eu viesse aqui, ó, na coluna B e escrevesse alguma coisa aqui,
pode ver, ó, que o básico ia sumir. Ele ia estar mostrando apenas ali na minha barra de fórmulas. Mas aqui na minha tabela ele não ia aparecer. Beleza? Então, ó, cálculos básicos. Show de bola. Agora, aqui na linha de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome dos cálculos que nós fizemos. Tá? Vocês lembram que nessa primeira coluna a gente fez a soma, adição. Quem não tem isso aqui, recomendo que você entre no meu perfil, volte algumas aulas para trás, que lá eu ensino, a gente faz tudo isso. Então, ó, aqui a gente fez a adição. Então, vou colocar aqui, adição. Beleza. Eu vou apertar setinha para o lado, tá? Eu não vou utilizar o teclado, eu vou apertar setinha para o lado, beleza? A primeira coluna foi a adição. A segunda foi subtração. Subtração. Beleza. Mais uma vez, eu vou apertar a setinha para o lado. Eu posso ver ó, que o está pegando aqui ao lado. O que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou pular um quadradinho, porque se eu pular um quadradinho vai dar errado, vai ficar bagunçada a minha tabela. Então, ó, escrevi subtração. E no quadradinho ao lado, tá? Ao lado da subtração, eu vou colocar o nome do próximo cálculo que eu fiz. No caso, foi multiplicar. Multiplicação. Beleza, multiplicação. Aperto para ir para o lado. Dá para ver ó, que o subtração cortou um pouquinho e o multiplicação está pegando aqui ao lado. Beleza, antes de eu continuar, o que eu tenho que fazer? Eu vou ajustar isso aqui. Vou ajustar a subtração e a multiplicação também, para que não fique ali me atrapalhando, para eu não correr o risco de pular essa célula aqui, escrever na célula ao lado e minha tabela ficar bagunçada. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que abrir essa coluna, tenho que aumentar o tamanho da minha coluna. Como que eu vou fazer isso? Vocês estão vendo aqui, ó, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F, coluna G e assim mais para frente. Eu escrevi o subtração na coluna B e ele está pegando a coluna C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o mouse aqui em cima, tá? Da letra. Aqui em cima da letra que fala o nome da minha coluna. Vou trazer o mouse aqui em cima, vou arrastar ela um pouco para o lado, até pegar essa divisória aqui, ó, essa divisa entre a coluna B e a coluna C. Coloquei o mouse nesse lugar, você vai ver que a ponteira do seu mouse vai ficar duas setinhas assim, ó, uma para cada lado. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques rapidão. Ou eu aperto, seguro e arrasto até ficar do tamanho que eu quero. Então, ó, dois cliques rapidão, ele ajusta automaticamente, ou eu aperto seguro e arrasto. Ó, aperto seguro e arrasto. Beleza? Então, ó, agora ajustei a coluna B, agora eu vou para a coluna C. Eu escrevi multiplicação na coluna C e ele está pegando a coluna D. O que eu vou fazer? Vou trazer o mouse lá em cima da letra, vou arrastar aqui para o lado um pouquinho e dois cliques rapidão. Beleza? Dei dois cliques, ele ajustou automaticamente. Show de bola? Agora eu posso continuar. Escrevi multiplicação, aperte setinha para ir para o lado. Agora eu vou colocar o nome desse cálculo que nós fizemos aqui. Qual que foi? Foi divisão. Foi isso que nós fizemos aqui, beleza? Aperte setinha para ir para o lado. Essa última coluna nós fizemos função soma. Foi a primeira função que a gente viu até o momento, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Função soma. Beleza. Escrevi a função soma, apertei para ir para o lado, tudo certo. Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vocês podem ver ó, que aqui na parte de cima eu escrevi cálculos básicos tá? E ele ficou pegando aqui do lado. Eu não aumentei, por quê? Por que eu não aumentei o tamanho dessa coluna? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas células que eu coloquei aqui, todas essas células, e vou transformar todas elas em uma só. Como que eu faço isso? Primeiramente, eu vou selecionar todas essas células que eu quero, todas essas aqui. Beleza, selecionei ela.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no campo de alinhamento, aqui no alinhamento, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, mesclar e centralizar. É ele que eu vou utilizar. Então, ó, selecionei as células que eu quero transformar em uma só. Vou no mesclar e centralizar, clico nele, ele vai transformar todas elas em uma só. Beleza. Show de bola. Agora, aqui nos títulos do que nós fizemos, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que essa função soma fique em duas linhas, que é o quê? A função na linha de cima e o soma na linha de baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar a linha inteira de novo, vou clicar aqui no número 2 para selecionar a linha inteira. Aí vocês lembram aqui onde nós transformamos tudo em um só? Em cima dele eu tenho esse AB com C embaixo. Clico nele, ele vai colocar a minha função soma em duas linhas. Coloquei em duas linhas. Agora, o que está acontecendo? Meu texto ficou um pouquinho desalinhado. Eu quero que esses textos aqui, esses títulos, fiquem bem centralizados ali no quadradinho da célula. O que eu vou fazer? Ainda no campo alinhamento, eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar nessa opção, centralizar, e vou clicar na opção de cima, que é alinhar ao meio. Aí sim está joia, show de bola. Beleza. O que eu vou fazer agora, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no cálculos básicos, vou apertar e segurar com o botão esquerdo do meu mouse. Apertei e segurei. Vou arrastar para baixo, até pegar ali ó, os resultados que nós fizemos ali embaixo. Até pegar os resultados. Peguei os resultados ali. O que eu quero? Eu quero colocar uma borda nessas minhas células. Quero colocar um contorninho ali nessas células para ficar mais bonitinho. Então, ó, agora eu usei o campo alinhamento. Tá? Eu usei o campo alinhamento. Agora eu vou vir aqui ó, no campo fonte. Vou encontrar esse quadradinho aqui. Esse quadradinho. Vou clicar na setinha lateral. Primeiramente, pessoal, vou selecionar todas as bordas. Beleza. Selecionei todas as bordas. Dá para ver que colocou o desenho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou tirar essa seleção. Vou manter ela. Vou voltar lá nas bordas. Vou selecionar. E vou selecionar essa opção aqui, ó, bordas externas espessas. Por quê? Eu quero colocar um detalhezinho ali para ficar mais bonito. Selecionei. Show de bola. Vou tirar a seleção. Ó, dá para ver que o contorno de fora ficou mais grosso do que o contorno de dentro. É isso que eu quero. Mas tem mais uma coisinha que eu quero fazer. Eu quero colocar um contorno diferente aqui, ó, nessa parte de cima. Quero deixar essa borda aqui um pouquinho mais grossa. O que eu vou fazer? Seleciono só cálculos básicos e os títulos. Vou vir aqui ó, nas bordas. Como a última coisa que eu selecionei foi bordas externas espessas, ela já está pré-selecionada aqui. Então eu só clico nela. Tiro a seleção. Beleza, ficou um pouquinho diferente. O que eu vou fazer agora? Eu quero colocar uma cor aqui, ó. Quero colocar uma cor em tudo isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar de novo cálculos básicos e os títulos. Aí vocês lembram onde a gente colocou as bordas? Do ladinho dele eu tenho esse baldinho de tinta aqui. Tá? Eu clico na setinha lateral dele, vai me dar algumas opções de cores. Conforme eu for passando o mouse, ele vai colorindo. Essa cor você pode colocar a cor que você quiser, tá? Fica a seu critério. Eu vou colocar aqui, ó, esse aqui, gostei. Não, vou colocar esse aqui. Selecionei essa cor, beleza, dá para ver que ele coloriu tudo automaticamente, beleza? Então, galera, a aula de hoje é somente isso, tá? É só a gente aprendendo ali a fazer uma formatação de célula, de tabela, tudo mais. Vejo vocês nas próximas aulas, espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos para que eles aprendam a fazer isso também. Me siga aqui no meu canal, nas minhas redes sociais também, tá? Então, é isso. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.